Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Alejandra Aparicio Ardila. Sou a atual coordenadora da Comissão Especial de Geossintéticos, a CE 175, da ABNT. Gostaria de agradecer o espaço à IGS Brasil para permitir difundir as atividades que a gente vem trabalhando na nossa comissão. O dia de hoje vamos ter a palestra intitulada Garantia de Qualidade de Produtos, Novidades e Avanços nos Requisitos para Emprego de Geossintéticos e Previsão do Tempo de Vida de Serviço. Antes de começar com a palestra, gostaria de fazer uma breve apresentação da palestrante. A Delma Vidal é professora titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, onde trabalha no ensino e pesquisa desde 1975, na divisão de Engenharia Civil, no Departamento de Geotecnia. Logo após terminar seu doutorado na Université Joseph Fourier de Grenoble, França, no fim de 1985, iniciou as pesquisas com geossintéticos, orientando trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado, que deram origem a diversos artigos técnicos na área. Ajudou a criar e participar da Comissão de Estudos de Geossintéticos da ABNT desde 1992 e também participou da criação da IGS Brasil, a qual presidiu entre 2000 e 2003, e também foi vice-presidente da mesma associação entre 2011 e 2015. Gostaria de dar um oi para a professora Delma. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada à IGS Brasil, obrigada à Geotecnia Brasil e obrigada à Alejandra também por ter aceitado fazer a moderação desse encontro, né? É um prazer e uma oportunidade que a gente possa ter mais uma noite aí de debates, né, sobre um tema que eu considero bastante relevante. Eu acredito que a gente já pode ir direto à apresentação, né? Eu vou aparecer de vez em quando olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando a tela aqui na outra tela, tá? Então, a ideia hoje é fazer essa discussão sobre garantia de qualidade de produtos, né? Novidades e avanços nos requisitos para emprego de geossintéticos e previsão de tempo de serviço. E eu optei por esse tema, ele é uma continuidade, um reforço do webinar que eu fiz em 2020, sobre a parte de projetos, né? Porque a gente tem detectado ainda um baixo emprego do conceito de declaração de desempenho nos projetos no Brasil. Então, a ideia é divulgar um pouco mais esse assunto e o quão importante ele é, né, para a qualidade do projeto. Então, nós vamos debater, eu acredito, eu espero que hoje seja um debate, tá? Vamos debater aqueles tópicos que eu indiquei na hora que eu fiz a proposta, né? Que seria a relevância de estabelecer critérios rigorosos a serem atendidos por fabricantes e distribuidores para a garantia de produtos, dos produtos geossintéticos, né? Os procedimentos que permitem a projetistas e usuários avaliar se o produto recebido em campo é de fato selecionado, e que as condições consideradas estejam de fato garantidas pelo fabricante, que é um outro aspecto muito importante no projeto, né? E os critérios e condições de ensaio que vêm sendo discutidos, né, para estender o tempo de vida de serviço previsto de 25 para até 100 anos. Né? E aí eu dividi essa apresentação em dois grupos, tá? Um primeiro grupo, onde eu vou colocar em discussão, né, essas duas perguntas que estão colocadas, né? O que significa, de fato, garantia de qualidade na geotecnia, né? E como ter garantia de qualidade em projetos com geossintéticos, né? E vamos terminar com uma segunda etapa, que seria falar um pouco sobre essas normas, né, a gente já tem normas de requisito publicadas desde 2020, e elas estão em fase de revisão, e é super importante, por isso, essa oportunidade de debater os pontos que estão sendo considerados e, eventualmente, a participação aí das pessoas. Né? Então, sobre o primeiro ponto aí que eu queria lembrar,
é o que significa, de fato, para a geotecnia, né, eu inserir um geossintético, um produto industrializado num projeto geotécnico. Normalmente, na geotecnia, a gente tem as propriedades do solo, né, dos materiais granulares, materiais de solo, né, que a gente usa no projeto. Claro que a gente tem cada vez mais na geotecnia a inserção de outros produtos, mas a base da geotecnia é o próprio solo. E esse solo é um material com uma variabilidade muito grande, principalmente em países como o Brasil, por exemplo, onde eu tenho, né, extensões enormes com materiais dos mais diversos tipos e muito material tropical, muito material residual, com características que mudam bastante, né? E a gente tem alguns pontos, geralmente, de informação, com alguns dados que foram coletados no projeto, né? Alguns projetos, poucos projetos podem ter um número grande de informações, apesar da gente ter ferramentas, e as ferramentas de estatística, essas ferramentas auxiliam na percepção de uma condição de solução, né, de melhor qualidade, mas geralmente o projeto está restrito a um conjunto de dados, né, que tem limitações. Né? Em obras geotécnicas, então, eu inseri um material que tenha comportamento de curto e longo prazo conhecido, propriedades e variabilidades garantidas pelo fabricante, implica uma maior segurança e redução dos riscos da obra, sem sombra de dúvida. Tá? Isso aí, para os especialistas, né, na área de análise de risco, por exemplo, você ter um produto, um material, né, na obra que tenha uma variabilidade de parâmetros mais restrita, menor, implica numa redução significativa do que seria esse risco de obra, sobretudo o fator de risco. Tá? Então, há estudos mostrando quanto o fator de risco diminui pela indicação de um produto, né, que a gente tenha condição de estabelecer essas propriedades e ter garantia dessas propriedades para o projeto. Não apenas isso, né? Na realidade, a adoção de produtos industrializados, especialmente desenvolvidos para desempenhar determinadas funções, agiliza o projeto, introduzindo diversas opções, porque os geossintéticos têm muitas possibilidades, muitos tipos de produto, cada produto tem diversos parâmetros, propriedades, então eu poderia inserir um material que se encaixa bastante bem com as minhas necessidades, né? Isso agiliza a obra em geral, pois reduz a movimentação de material, de área de estocagem, de emprego de equipamentos, uma diminuição de mão de obra pela redução de material e dessa movimentação toda, né? E aumentando, então, como eu falei, a segurança e reduzindo o risco, né, de um projeto geotécnico. Então, para que isso funcione com eficiência, eu preciso que o produto se comporte como que foi previsto em projeto. Esse é um ponto que não pode ser esquecido. Não adianta eu trazer o milagre de um material com propriedades garantidas e tudo mais, e, de repente, não ter nenhum instrumento de verificação se o material que vai estar recebido em campo é, de fato, aquele que foi selecionado na minha análise de projeto. Então, esse é o primeiro ponto, que é o ponto que faz parte, ou deveria fazer parte obrigatoriamente, né, de um plano de verificação de qualidade, de um projeto executivo, essa checagem de que o material recebido é o mesmo que foi o indicado. E o segundo ponto é que as propriedades que foram consideradas no projeto, né, elas sejam, de fato, garantidas pelo fabricante. Como é que eu tenho garantia das propriedades que foram indicadas? Essa é a nossa meta, é discutir hoje como o projetista pode ter certeza de que o material entregue em campo é aquele que ele considerou no projeto e como ele pode ter certeza que o fabricante está dando, de fato, garantia daquelas propriedades que foram indicadas. Aí entramos na segunda pergunta, né? Como é que a gente pode ter essa garantia? E aí, na verdade, nós temos um processo onde
os dois entes, né, têm responsabilidade. Os fabricantes e distribuidores são responsáveis por uma parte importantíssima disso, que seria a garantia da qualidade do produto, ou todo o processo para ter uma garantia de qualidade. E o projetista, o usuário, ele também tem uma parte significativa na especificação, de modo a que esses processos, de fato, se verifiquem, né, no seu projeto. Tá? Então, vamos lá na parte de fabricantes e distribuidores. Né? Basicamente, eles vão fazer todo um controle de qualidade de fabricação, a gente vai falar um pouquinho mais para isso, que vai terminar, né, numa declaração de desempenho, que seria um instrumento de garantia da qualidade. Não só da garantia de qualidade do produto entregue em obra, como também aquele instrumento que é usado, deveria ser usado pelo projetista para fazer a análise, para considerar os parâmetros que vão ser usados no projeto. E os projetistas, né, eles trabalham com todo um conceito de projeto e especificação que vai indicar um plano de verificação da qualidade, que vai ser o link, né, final, de garantia final, entre a declaração de desempenho gerada pelo fabricante e o produto que chegou em campo, e a garantia do material que está em campo. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas duas coisas. Então, os deveres do fabricante estão, no momento, estabelecidos, né, reunidos numa norma brasileira, publicada em 2020, que eu acredito que seja de conhecimento da grande parte das pessoas, que é a 16757, né, parte 1, geotêxteis e correlatos, parte 2, barreiras geossintéticas. Tá? E o que significa esses deveres em termos de controle de qualidade? Né? Ele tem que fazer o controle de absolutamente todo o processo. Controlar a qualidade da matéria-prima, controlar todas as etapas do processo de fabricação, então as temperaturas, escalando as velocidades, tudo isso tem que ter um manual estabelecendo essas condições, estabelecendo os procedimentos de controle. Esses controles são contínuos, né? E dentro desse conjunto de controles contínuos, ele ainda tem também que realizar ensaios de modo contínuo, com tempos, intervalos de execução desses ensaios estabelecidos em norma, tá? Para que ele tenha, então, o controle das propriedades características. Esse conjunto é aquele conjunto que diz o produto vai estar sendo feito sempre igual. Né? O produto sempre igual, ele tem características que são confirmadas aqui, não basta fazer igual, eu preciso controlar as características, né? Mas, então, com esse controle igual de qualidade de matéria-prima e de processo de fabricação e o controle das características, eu tenho um produto com propriedades que são bem definidas e o fabricante tem condição de dar, né, garantia dessas propriedades. Além disso, que são as características básicas do material, o fabricante também tem o dever de avaliar como esse produto se comporta no tempo. Tá? Então, essa análise de durabilidade, ela tem duas pernas, né? Uma primeira, que é como o material se comporta quando exposto, ou seja, ao intemperismo, exposto a sol, principalmente sol e chuva, né? E como esse material se comporta na condição enterrado. Então, aqui nesse slide, a gente está falando da primeira perna da análise da durabilidade, que é a resistência ao intemperismo, que geralmente é avaliada através de ensaio de degradação UV, com choque térmico, a norma de ensaio já prevê isso, né? Tantas horas de exposição UV a uma determinada temperatura, e depois um jato aí de água que vai fazer uma redução rápida dessa temperatura para provocar o choque térmico, que é o segundo parâmetro que normalmente o material está exposto. Isso não é tudo que é. Existem outros fatores de degradação por intemperismo, como, por exemplo, ozônio, mas não são fatores normais, né? São fatores que ocorrem em algumas condições muito específicas. Então, normalmente, os problemas ligados à degradação por intemperismo estão associados à radiação UV e choque térmico. E esse é feito por essa análise. Essa análise, o que ela permite dizer ao fabricante? Em primeiro lugar, ele não é obrigado a fazer essa análise. Se ele não fez análise, ele tem que indicar na declaração de desempenho, né? Ele tem que indicar que o produto tem que ser coberto no dia seguinte, no mesmo dia da aplicação. E se for um geotexto correlato, uma geomembrana em até 3 dias, né? Uma geomembrana polimérica. Então, ele tem
ou ele vai dar esse tempo curto, quer dizer que muitas vezes o projetista, aquele produto não serve para ele, porque eu não posso cobrir em um dia o material, no mesmo dia, ou ele vai indicar, pode ser ficar aberto, pode ficar exposto por 15 dias, por um mês, por 2 meses, por 4 meses, dependendo da função que ele vai desempenhar e da aplicação. Tá? Então, isso tudo está estabelecido na norma, né? E o fabricante, então, ele vai apresentar isso também como característica de durabilidade. E a durabilidade quando enterrado, e aí, para essa condição onde o fabricante é obrigado a fazer a análise, é prevista uma condição normal de solo e água naturais, com pH entre 4 e 9, e temperatura menor ou igual a 25 graus Celsius. Tá? Então, essa é o que está estabelecido como condição ambiente normal. Se o material não foi submetido a ensaios de degradação, tem que ser indicado que ele está previsto para durabilidade de até 5 anos no máximo. Né? E a gente vai discutir na segunda parte como é que vai ser essa discussão, porque era 25 na norma de 2020, e como é que a gente vai passar agora nas normas que estão sendo revistas para 25, 50 ou até 100 anos. Tá? Então, essa é esse tempo de exposição é um dos aspectos, né, que traz uma inovação, porque 25 anos era um número até incômodo, a gente sabe muito bem que os geossintéticos duram muito mais que isso, né? Só que tem que ter processos para avaliar isso e tem que ter algum procedimento de ensaio que pode falar, não, eu acredito que ele dure, né? Muito mais do que a gente tem até discussão que o plástico dura tempo demais, né? Então, não há muita dúvida na capacidade do produto, só que ele tem que ter a capacidade de resistir a algumas condições de solicitação que podem levá-lo a uma redução das suas características, e é isso que tem que ser avaliado. Além dele fazer aquele controle contínuo, né, de todo o processo de fabricação, das características, avaliar a durabilidade, o fabricante também tem alguns deveres que são fundamentais para aquela garantia do material que chega em campo ser o mesmo que eu considerei no meu projeto. Né? Então, ele tem por dever identificar o produto, tá? Com o nome do produto impresso ou com uma fita com o nome do produto ou código do produto colocada a cada 5 metros ao longo de toda a bobina. Então, se por acaso perdeu a embalagem, se por acaso já cortou um pedaço, não tem importância, porque aquele produto está marcado. Todas as vezes que alguém for usar aquela bobina, ele vai saber imediatamente com que material ele está lidando. Se o produto não veio nessa condição, ele tem que ser devolvido. Ele não está atendendo a norma. Isso é fundamental, tá? Porque um dos fatores de falsificação de produtos era a ausência dessa marcação. Porque é muito difícil você identificar um produto a olho nu, ou, né, ainda mais quem não tem muita experiência. Mesmo tendo olhar e só olhando você já ter certeza, tem alguns que você já desconfia logo que não são, mas muitos deles você não vai ter certeza só olhando de imediato. Então, é preciso que essa marca exista, tá? É preciso que o produto venha embalado, e para garantir as características, principalmente, por exemplo, um geotexto tem que receber uma embalagem plástica, né, que proteja de poeira, de umidade. Já uma geomembrana, por exemplo, às vezes as 2 últimas voltas, né, são voltas dadas em excesso em relação ao que foi vendido pelo fabricante, porque elas já podem fazer essa proteção à radiação UV, já que elas seriam insensíveis a, por exemplo, água ou barro, né? E todo esse conjunto vai estar resumido na declaração de desempenho que o fabricante, primeiro, tem que disponibilizar a projetistas e usuários. Então, todo projetista e usuário devia encontrar, de preferência, no site do fabricante, né, essa declaração de desempenho. Quando ele vai começar a escolher materiais, ele vai chegar lá e vai procurar, tá aqui, olha, esse tem características, tem propriedades que me interessam, tem um tempo exposto que me interessa, então ele começa a selecionar os produtos baseado na declaração de desempenho. Mas essa declaração sem a indicação do lote não é ainda a garantia, pelo que me disseram. A garantia é a declaração que é enviada junto com o produto, que indica o lote de fabricação. Então, aquela indicação do lote, né, que está na declaração de desempenho, vou mostrar para vocês o que é a declaração de desempenho, é que, de fato, é a garantia do fabricante. Tá? Até aí,
a garantia que vai ser preservada, né, para provar a longo prazo que aquele produto foi garantido pelo fabricante, é esse documento. Tá? O que é essa famosa declaração de desempenho? Né? Então, isso aqui já está incorporando algumas das sugestões que foram feitas na revisão da norma, então ele não é exatamente a declaração que era apresentada como exemplo na norma que está publicada, já é uma declaração incorporando as discussões. Não sei se eu não comentei, na verdade, a gente tem um grupo de trabalho, tá? Na CE 175 de geossintéticos, né, que a Alejandra é coordenadora, e esse grupo de trabalho, que é o GT1, está discutindo esse assunto há mais de um ano. Ele passou um tempo discutindo a parte de geotextos e correlatos, preparou um texto que está praticamente fechado e deve ser encaminhado, acredito que em breve, para a ABNT, fazer a votação e publicação, e está trabalhando já desde o ano passado, né, num texto da parte de barreiras geossintéticas. Tá? Então, o que essa declaração de desempenho tem que conter? Né? Ela tem que conter número e data da declaração de desempenho, porque essa declaração evolui no tempo, né? O fabricante pode alterar alguma característica, pode aumentar a aplicação do produto, tem uma série de coisas que podem acontecer, mudando, né? Propriedades que vão ter menor variabilidade, etc. A empresa, o fabricante, que é o responsável, então, por essa garantia, e no caso de empresas do exterior, um distribuidor nacional que vai dar essa garantia, com todos os endereços, com todas as possibilidades de contactar essa pessoa. Depois, a lista de certificações do processo ou do produto que o fabricante tem. Não existe uma obrigatoriedade de uma determinada certificação, mas é bastante conveniente que ele apresente certificações, né? Ele pode não ter nenhuma, e aí é uma decisão do projetista, eventualmente fazer uma visita à fábrica, fazer um contato, verificar, mas cada vez mais a gente tem tido a certificação dos processos por empresas especializadas, né, para fazer esse controle que o engenheiro que está fazendo o projeto dificilmente tem como ir lá na empresa ver se tem realmente um manual, se esse manual está sendo seguido, como é que está sendo feito esse controle. Então, se eles estão, sei lá, trocando as agulhas no tempo certo, né, do geotexto não ter sido agulhado. Então, tem uma série de aspectos que é muito complicado para o projetista. Obras de grande porte, já vi projetistas irem pessoalmente checar, né? Principalmente na área de barreiras geossintéticas, né, que são áreas de grande responsabilidade em termos de risco de contaminação, mas dificilmente esse papel para o projetista é o mais confortável, né? Então, é importante essa possibilidade de ter essas certificações aí indicadas, e a indicação de que normas estão sendo atendidas, no caso aí, por exemplo, a 16757, que é a norma que dá todos os passos para a declaração de desempenho, e a 10320, que é a de identificação para entrega em obra. Tá? Depois vem quais as funções a que o produto está apto a desempenhar. Então, nesse caso aqui, é um exemplo, né, que eu estou dando do lado esquerdo aqui, né? Eu escolhi um material que vai exercer a função proteção, e nas aplicações canais reservatórios. Aí, muitas vezes, como um produto às vezes faz um monte de aplicações, né, é muito comum os fabricantes indicarem só aquele símbolo das aplicações que está na 10318, parte 2, a norma de terminologia, e a parte 2 é a parte desses símbolos. Né? Então, aqueles símbolos já indicam todas as aplicações que o material para o qual ele foi concebido, tá? E a função ou as funções, né, para o qual ele foi concebido. Então, nesse caso, eu coloquei um produto, uma condição só de função, tá? Não precisa ser só uma, né? E a indicação do polímero principal, declarando eventual presença de material reciclado. Então, aqui nesse caso, eu já escolhi para vocês um caso atípico, né? Que é de um poliéster 100% reciclado pós-consumo, que é uma situação que apenas o Brasil tem estabelecidos os procedimentos para fazer isso, porque isso já é uma discussão que tem vários anos, né? Foi feito todo um contato com especialistas, com pesquisadores, e, de fato, o Brasil tem condições especiais para ter poliéster reciclado de alta qualidade, né? Que permitiria fazer um material com características de durabilidade maiores, e como o poliéster, além da gente ter... como eu falo, infelizmente, por dois motivos que eu não considero tão bons, né? Um é o alto consumo de refrigerantes no país,
e que exige garrafa de poliéster de alta qualidade para poder manter o gás, e baixas condições de vida de muitas pessoas que são catadores e que vão coletar essas garrafas com rapidez, e elas não vão ser recolhidas só depois de terem ficado expostas muito tempo, né, à radiação, à perda de suas características. Tá? Então, com isso, é unânime, conversando com todos os especialistas, que a gente tem uma produção de material reciclado de alta qualidade, e isso faz com que é possível eu ter um material reciclado, poliéster de boa qualidade, e o mais importante no caso do poliéster, que outros produtos também seria possível, mas eles não têm um marcador que o poliéster tem. O poliéster tem um marcador de qualidade, que seria a viscosidade intrínseca. Então, a recomendação é, o fabricante fez o produto, né? O produto acabado, que a hora que o material passa por calandras, passa por todo o processo de fabricação, ele pode perder um pouco dessas características de viscosidade intrínseca. Então, o produto acabado é submetido a um ensaio de viscosidade intrínseca, e esse produto acabado, que foi encaminhado para os ensaios de durabilidade, a viscosidade intrínseca dele tem que ser a mínima, né, que os produtos têm que apresentar ao longo do processo de construção, de fabricação, perdão. Então, o material foi feito, foi verificada a viscosidade intrínseca, foi encaminhado para os ensaios de durabilidade, passou, está legal. Então, esse valor de viscosidade intrínseca, que foi avaliado em termos de durabilidade, é o valor que os produtos acabados têm que continuar apresentando. Então, se o projetista está aceitando um produto, ou tal, que é bem comum, o Brasil usa bastante esse produto há muitos anos, né? Está trabalhando com um produto desse tipo, ele tem que exigir, na hora da entrega do produto em campo, que, vocês vão ver embaixo, né, que a viscosidade intrínseca do lote seja maior ou igual a essa viscosidade intrínseca mínima que ele teve que indicar aí nesse campo. Tá? E abaixo você tem a lista das características de controle contínuo para um produto para exercer a função proteção. Então, eu tenho resistência à tração, deformação, todos os dados, e vocês observam que eles têm que ser apresentados com um valor médio e um valor de tolerância, que seria o erro do material, que está ligado, conectado na variabilidade do material. De quanto a quanto, né? Se é um material, a resistência à tração dele, o que está preocupando é quanto menor essa resistência poderia ser, né? Não maior. Então, ela é só valor médio, e o valor de tolerância reduzido seria o valor com garantia de 95%. Tá? Esses valores aqui, né, eles são de valores obtidos em toda a linha de produção, não do lote, não da bobina, da linha completa de produção. Se faz 10 anos que eu estou fabricando esse produto, é a variabilidade que eu observei ao longo desses 10 anos. Tá? Mudou alguma coisa no processo de fabricação? Começa a analisar tudo de novo, e o tempo e o número de ensaios que eu tenho vão trabalhar no sentido de restringir ou aumentar essa faixa de variabilidade. Então, a gente tem esse histórico do processo de fabricação, que é uma grande diferença, que é a postura europeia, né? Grande diferença em relação à postura mais da América do Norte. Então, eu tenho todo um conjunto aí, eficiência de proteção, máxima unidade diária, tudo o que é considerado relevante para a aplicação na função proteção. Depois eu tenho um quadro com as condições de durabilidade. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, né? O fabricante não fez ensaio de durabilidade ao intemperismo. Então, ele vai ter que indicar a ser coberto no dia da instalação. Se o projetista considera essa condição aceitável, maravilha. Se ele não considera, ele tem que partir para outro produto. Né? E depois, o segundo lado, o segundo braço da análise, que é o tempo em que ele poderia ficar enterrado, né? Previsto para ser durável por um mínimo de 25 anos, porque passou nos ensaios que a gente vai discutir depois, tá? Em solo e água naturais, ele tem que escrever toda a historinha, né? Com base nos resultados do ensaio de hidrólise que ele teve que fazer, realizados conforme tal norma, desde que os cuidados durante a estocagem, instalação e o tempo de exposição em temperismo indicados sejam observados. Porque, se é claro, se a pessoa recebeu em campo, era para ser coberto no mesmo dia, foi lá, deixou exposto durante 10 dias,
o fabricante não tem mais responsabilidade sobre essa garantia de durabilidade. Tá? Então, é muito importante para o projetista justamente avaliar isso e na concepção de projeto, perdão, e na toda análise de projeto executivo, considerar desculpa, eu tenho que achar um copo d'água aqui atrás. Peraí, o copo está aqui do lado. Então, com isso, ele consegue, inclusive, justificar a importância, né, de atender a essas exigências que ele vai estar indicando em todo o processo de verificação da qualidade da instalação, tudo isso. E, por último, marcado em vermelho, tá? Os dados do lote de fabricação. Aí que entra só a declaração de desempenho, que traz essa parte preenchida com os dados do lote. E no caso desse material, que a viscosidade intrínseca precisa ser avaliada, porque ele é um PET reciclado, essa viscosidade intrínseca aí para ser comparada lá em cima. Então, apenas essa faixazinha aí, com ela, junto com todo aquele resto, claro, é que me garante, é que a garantia de qualidade do fabricante. Então, a declaração de desempenho é a garantia de qualidade que o fabricante está dando. Então, resumindo, né, o fabricante, para dar essa garantia de qualidade, ele tem que ter passado todo o processo. Controlar a qualidade de matéria-prima e do processo de fabricação, realizar controle contínuo de propriedades características, análise da durabilidade entreprise e meio ambiente, resumir os resultados da declaração de desempenho do produto, atendendo a NBR, né? E aí, para lembrar, né, essa declaração de desempenho do produto é obrigatória. Nenhum produto pode ser comercializado no Brasil como geossintético se não tiver uma declaração de desempenho nesses moldes atendendo a esta norma. Isso é muito, muito sério. E, finalmente, a gente também pode contar, não é obrigatório que o fabricante faça isso, mas cada vez mais fabricantes têm feito, né, a declaração ambiental de produto. Por quê? Até porque os geossintéticos, como eles costumam reduzir bastante a pegada de carbono, eles são parceiros aí do meio ambiente e em muitos projetos, né, o projetista quer mostrar justamente como o projeto dele consegue ter uma condição, né, ou às vezes comparando até entre projetos com geossintéticos e sem, né? Então, ter esses dados é muito importante para trabalhar nessa relação aí. Eu acho que a Alejandra pode falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Que é uma nova etapa aí que vem sendo cada vez mais, vamos dizer assim, avaliada pelos fabricantes e desejada, né, por quem está fazendo o projeto. Aí, passando ao projetista. Então, esses são os deveres do fabricante. Agora, o projetista. E aí, para o projetista, na verdade, eu vou recomendar o webinar 10 que eu dei em 2020, tá? Que deve ter algumas coisas talvez não tão atualizadas, mas tem o grosso do que é importante considerar em termos de concepção e especificação de projeto básico, especificação de projeto executivo, né? Está discutido nesse webinar. Então, vou deixar para aqueles que não estão familiarizados ainda com esse tema, a sugestão aí de assistir esse webinar, que está disponível lá na EGS, né? E vamos passar direto para um debate sobre as coisas, os aspectos que a gente precisa ter para esse contexto que nós estamos colocando agora. Então, na fase de seleção de produtos, primeira questão, só pode entrar para a fase de seleção de produtos que tenham declaração de desempenho disponibilizada ao projetista e usuário. Tá? Se eu não tenho declaração de desempenho disponibilizada, não tem nem como fazer o projeto, em princípio. Muito menos, né, eu dizer que eu vou ter garantia de qualidade do produto. Se eu não sei, se eu não tenho esse documento, que é o documento básico que o fabricante tem que gerar, eu não tenho nem o geossintético. Então, o produto que está na minha mão ali, que está sendo oferecido, ele pode nem ser um geossintético. Né? Então, porque a gente sabe que tem gato e lebre na história, né? A gente vai ter, então é possível ter concorrentes numa licitação, por exemplo, de materiais que são, já apareceram as coisas mais fantásticas, tá? A gente tem material com a carinha do geotexto não tecido, que é um material para exaustor, né? Que não vai ter solicitação em tração nenhuma, então resistência à tração muito baixa, não tem dados, né, corretamente. Então, essa é a primeira regra do jogo.
fabricante só vai, o projetista, né, ou o pessoal incumbido da seleção de produtos, que geralmente é o próprio projetista, às vezes cai no escritório de supervisão de obra, que aí o projetista tem que indicar como é que o escritório vai fazer isso, tá? Ele vai ter que indicar, então, como é que ele vai avaliar esses produtos, e os produtos a serem avaliados passam pela existência da declaração de desempenho. Sem isso, não dá nem para começar. Por que até? Porque eu preciso olhar as propriedades declaradas. Tá? Se você pega aqueles catálogos de fabricante, né, que era o que existia no passado, tinha lá um avisozinho, pequenininho, e o fabricante não pode citar, tem a liberdade de mudar esses parâmetros a qualquer momento. Então, você estava todo fazendo um projeto considerando aqueles valores e, de repente, você descobria que ele mudou os valores, né? Então, por isso também é importante a data da declaração de desempenho. Eu tenho que ter um material, né, que me dê a indicação de propriedades declaradas que são aquelas com valor médio e erro, né, e variabilidade. Tá? Então, esse conjunto aí é muito importante. Então, é a primeira etapa para você ter uma garantia de qualidade futura. Eu preciso começar com material que possa garantir essa qualidade. Né? E na parte de especificação, aí, de novo, eu estou recomendando checar como é que é a especificação, que deve ser considerada, etc. Lá explica direitinho as etapas do plano de verificação da qualidade, o PVQ, mas aqui eu já estou puxando diretamente isso, né? Imaginando, então, que já está sendo feito pelo projetista ou pelo escritório de supervisão de obra e seguindo recomendações do projetista, né, a indicação de que aspectos da declaração de desempenho têm que ser checados. Então, por exemplo, se no projeto eu calculei a resistência ao funcionamento como tanto, ou resistência à tração necessária como tanto, que propriedades, talvez eu não precise checar todas as propriedades. Né? Às vezes aquela lista tem propriedade de proteção, mas o meu geotexto foi concebido para separação, por exemplo, então eu não preciso da eficiência de proteção. Então, indicar que propriedades eu quero que sejam verificadas, né? Que aspectos do plano da declaração de desempenho eu quero que o pessoal que está recebendo em obra verifique para ver se aquele material é o mesmo que chegou, vai ter que comparar a etiqueta, vai ter que avaliar se o produto está marcado a cada 5 metros. Então, tem um conjunto de aspectos aí que tem que ser verificados e que eles geralmente estão indicados no plano de verificação da qualidade. Tá? E nesse plano, os cuidados com a instalação e controle de qualidade da instalação também é muito importante. Você viu que a garantia só vale, né, se aquilo que o fabricante recomendou para recebimento, estocagem e instalação foi de fato atendido. Então, isso tudo é um pacote para garantir a qualidade. Então, tem deveres do fabricante, tem deveres do projetista, esse conjunto é que faz a garantia de qualidade. Passando agora para a segunda parte, porque, de qualquer maneira, a gente vai ter um espaço de debate, então as coisas que não ficaram muito claras, por favor, tenham toda a liberdade aí de pedir para que eu repita algumas coisas e a gente volte a discutir, ou questionar alguns aspectos, sem sombra de dúvida, a ideia do encontro é esse, né? Aí vamos passar agora para essa segunda etapa, né? Que seria o que está acontecendo de mudanças, né? Nós estamos revisando essas normas, inclusive porque estão havendo essas mudanças, e por que a gente está preocupado com essa análise de tempo de serviço, né? A ISO 13434, de durabilidade, diretriz de durabilidade, na sua última revisão, traz indicação de procedimentos para análise, mas ela não diz quais são, tá? Ela diz que é importante os procedimentos, né, observar os procedimentos para análise de previsão do tempo de vida de serviço do produto enterrado, estendendo esse tempo até 100 anos. Ele ficava nos 25 no passado, que era uma coisa bem desconfortável, né, para todo mundo, porque sabe, como eu falei, a gente sabe que o produto dura muito mais que isso, e ficava numa restrição de 25 anos, que muita obra, 25 anos, né, não é aceitável. Né? E a partir daí, vamos dar, legal, vamos ver como é que a gente estende, então, já que a ISO está falando que é para estender, né? E aí começamos a procurar, realmente não encontramos nada assim caído do céu,
O que a gente conseguiu achar lá no grupo do G1, né, todo mundo ajuda a procurar essas coisas, a gente conseguiu achar esse conjunto de normas EN, que são normas primas, né, parentes, irmãs praticamente, dessas normas brasileiras, só que lá eles fizeram uma para cada aplicação, mas praticamente essa parte de características de propriedades ela é igual em quase todos os textos. É um conjunto, então, de normas EN sobre características requeridas para emprego de geossintéticos, mas cada uma para uma aplicação, barragens, canais, rodovias, então cada uma para uma aplicação dessas, mas todas elas tendo essa base, mais ou menos a mesma base do que seriam as propriedades para desempenhar uma determinada função. Tá? E aí, a revisão, essa que eu falei da parte 1 de geotextos e correlatos, que já está bastante avançada, né? Ela está pretendendo, como mudança, incorporar novos produtos e funções, por exemplo, a rigidez para as funções reforço e estabilização, tá? A 2 e 10%, se não me falha a memória, passa a ser uma propriedade continuamente controlada, que tem que estar declarada, com a variabilidade dela. As propriedades para a função alívio de tensões que é para a restauração de pavimentos com geotexto impregnado com asfalto, né? Ela entrou como função, ela não existia antes. Tá? As geocélulas, propriedades para as geocélulas, também tem alguns ensaios específicos para geocélulas que entraram também. Né? E a viscosidade intrínseca, lembra aquela história do poliéster reciclado que tinha que achar a viscosidade intrínseca? Então, a gente tinha uma pouca adequação a essa condição, porque havia uma argumentação por parte dos fabricantes que o ensaio era muito perigoso. É um ensaio barato, simples, mas é um ensaio, a norma de ensaio que era usada, que era indicada, que era recomendada, ela trabalhava com ácidos muito perigosos. Então, no dia a dia da empresa, né, da fábrica, era meio complicado o laboratório fazer esse tipo de ensaios. E conversando com o pessoal de laboratório, com o pessoal com bastante experiência na produção, eles acabaram propondo um novo método, tá? Que está no anexo A, descrito direitinho, inclusive ajustado para geotêxteis, porque é um método, é uma norma de ensaio, etc., mas com detalhes de execução que facilitam a qualidade e a repetibilidade do ensaio para um geotexto. Então, agora há um consenso entre os fabricantes que esse método realmente é mais prático, ficou tudo muito mais fácil, tá? E que eles passariam, então, não esqueçam que essa viscosidade intrínseca tem que ser feita a cada lote fabricado. Tá? Então, eles passariam agora a ter esse controle da viscosidade intrínseca, que é a única maneira que eles têm de dar garantia de durabilidade também. Né? E também, além dessas características, né, dessas condições básicas, a gente está incorporando nesse texto o tempo de vida de serviço de até 100 anos. Tá? Através da realização, a mesma coisa que a gente fazia para 25, vocês vão ver, são os ensaios de resistência à hidrólise ou resistência à oxidação, em função do tipo de polímero, né, que agora vão passar a ter tempos de exposição mais longos, para ter garantias de vidas de serviços mais longas também. Então, por exemplo, para esses polímeros, né, eu preciso fazer ensaio de oxidação. Para o poliéster, por exemplo, eu preciso fazer apenas o de hidrólise. Agora, o Pival, por exemplo, eu preciso de hidrólise e o método B da oxidação. Então, em função do tipo de polímero, mas isso está tudo escrito direitinho no texto da norma. Né? Então, ele passa por uma primeira etapa de lixiviação em água por 28 dias, a 80 graus, e depois ele entra numa exposição em forno a 100 graus, tá? Sendo que, após um tempo de exposição, é retirado o corpo de prova, feito o ensaio de tração, e eu tenho que ter uma resistência à tração retida e uma deformação na ruptura retida, né, no ensaio de tração, maior que 50%. Tá? Ou seja, eu vou pegar a resistência do material virgem, né, que não foi submetido à exposição, tá? Comparar com o que aconteceu com o material submetido à exposição. Se ele ainda tiver mais de 50%, né, da resistência que ele apresentava, ele passa nos 28 dias. Se ele mantiver isso depois de 50 dias, ele passa nos 50 anos. Se ele mantiver isso após 112 dias, ele passa nos 100 anos. Simples assim.
Só que esses ensaios acabam sendo também um pouquinho longos, né? Então, o fabricante, para chegar a 100 anos, o fabricante precisa manter o material aí quase meio ano em experiência, né, em experimentos, para poder indicar esse tempo de vida de serviço aí de até 100 anos. Tá? A parte das barreiras, o negócio complica. Por quê? Porque nas barreiras geossintéticas, a gente tem uma grande tradição de acompanhar o mercado americano, né, com todas aquelas normas STM e aquelas recomendações de GRI, de outras associações, GM13, por exemplo, para os polietilenos de alta densidade, né, que são bastante usados no Brasil, e que não falam em tempo de vida de serviço. Mesmo nas últimas revisões, eu chequei todas, revisões de 2024, 2025, nenhuma delas fala sobre tempo de vida de serviço. Tá? E aí, os europeus falam em tempo de vida de serviço. Então, para que a gente tenha no Brasil os dois lados, a possibilidade de considerar esses dois lados, né, a gente decidiu que o nosso texto vai ter 2 métodos de avaliação da durabilidade. Um método, na verdade, 2 métodos de avaliação do produto. Então, a norma vai ser NBR 16757-2, método A. Então, o fabricante vai seguir tudo que está no método A. Ou vai ser método B, e o fabricante vai seguir tudo que está no método B. O método A vai se basear nas recomendações EN, e que vai ter uma previsão, então, de tempo de vida de serviço. Tá? E o método B vai ser baseado nas recomendações americanas, que não tem uma previsão de método de serviço. É o que nós estamos chegando como consenso na situação atual. Né? Daqui a alguns anos é possível que a gente consiga ter um texto único para o Brasil, né? Não precisar ter essas duas coisas. É possível que eles consigam se entender entre Europa e Estados Unidos também, porque é muito diferente, eu vou mostrar para vocês, é muito diferente o que está sendo pedido num lugar e no outro. Tá? Então, as diferenças já começam nas características de controle contínuo. Tá? Não tantas, mas tem algumas. Né? Por exemplo, obviamente, a norma ser mais ISO do que a STM faz parte do processo, né? Não são tão diferentes, mas algumas vezes normas não são, algumas são idênticas, eu nem chequei se essas são, mas muitas vezes elas têm uma proximidade, mas vão dar um número que pode ser diferente. Eu exijo na norma na GM13 que também seja checada, né, e seja oferecido o valor da resistência, deformação e escoamento. Para os europeus, já no controle de qualidade contínuo, o que eu preciso checar e o que eu preciso declarar é só a ruptura. Tá? Ao rasgo, os americanos gostam de rasgo, os europeus acham que esse ensaio tem uma variabilidade muito grande. E pode ser que um dia voltem a incorporá-lo, mas no momento eles não têm ainda a norma que eles recomendem para fazer resistência ao rasgo. Resistência ao funcionamento, ambos trabalham. E aí os europeus pedem mais 2 propriedades que deveriam ser avaliadas, tá? E ser apresentadas na declaração de desempenho, que é a STMD 696, então é uma norma americana, mas para fazer é obrigatória na EN, tá? Nessa norma aqui. E ela tem vários parentes aí do mesmo grupo que vão ser praticamente a mesma coisa que está aqui. E a estanqueidade à água, que é um ensaio que eles consideram obrigatório também, para ter uma comparação entre produtos aí, eventualmente. Né? Na parte da durabilidade, a gente tem uma situação ainda bem mais complexa. Tá? Além das normas serem diferentes, os procedimentos de ensaio são diferentes e o que a gente avalia é diferente. Então, resistência ao stress cracking, que é uma GM13, é para um polietileno de alta densidade, né? Aqui tem que seguir um ensaio americano e uma exigência no mínimo de 500 horas. Tá? A resistência à oxidação há uma exposição de 90 dias a 85 graus Celsius. Tá? E depois eu vou submeter essa amostra degradada a OIT ou OIT de alta pressão, tá? Tendo que ter pelo menos esse tempo aqui, né? Antes do decaimento. Mas eles também pedem o OIT ou o HP-OIT
é na amostra não degradada, tá? Então, eu tenho uma variação. Eu até, na hora, talvez até tenha um erro aqui, porque eu li e reli, parecia que isso aqui seria uma porcentagem desse aqui, mas está escrito minutos ali. Fala a porcentagem retida, depois fala minutos. Então, agora, pode ser que o minuto seja mínimo, então eu não consigo ter muita certeza de que é 50% no mínimo e 80% no mínimo. Isso pode ser, tá? Então, vamos deixar uma interrogação aqui para ser checado. Eu devia ter checado isso antes, agora que eu me toquei. Eu falei que eu ia checar com os alunos, ainda hoje eu acabei não fiz essa checagem, não fazendo. Mas é confuso, é capaz que seja 55% no mínimo, mas não está o porcento, está só 55% mínimo. Então, fica aí a dúvida. E aí eles pedem também a porcentagem de negro de fumo, a checagem dessa porcentagem e a dispersão. Essas duas coisas não são pedidas pelos europeus. Provavelmente eles consideram que isso faz parte do controle básico aí de matéria-prima, né, de colocação na massa dessa matéria-prima, que se isso não é atendido, o material muitas vezes nem consegue atender nem durabilidade, nem nada, né? Então, seria algo que estaria intrínseco no processo de fabricação, talvez, estou supondo, na mentalidade deles. Mas os americanos pedem, e provavelmente a norma brasileira vai acabar pedindo também, porque os fabricantes todos consideram que é relevante fazer a exigência aí desse controle. E como é que os europeus avaliam o tempo de vida? Então, você vê, o produto, então, no caso aí, ela é para polietileno, né? Pode ser o de alta densidade ou de baixa densidade linear, mas eles colocam uma observação que eu tenho que avaliar isso, porque se tiver 9395, eu já deveria fazer um ensaio. Não precisa ser 940, não. Tá? E aí, eles exigem apenas 336 horas de solicitação. Então, uma das coisas que a gente está avaliando, e eu tenho aí o auxílio aí do Rodrigo, de algumas pessoas que participam, né, do G1, para a gente ver se a norma justifica essa mudança ou se simplesmente é um valor considerado diferente. Para a resistência à oxidação, aí para 25 anos de serviço, é 90 dias, só que em vez de 85 é 80 graus Celsius. Tá? E se eu quiser declarar até 50 anos, eu teria que botar 180 dias em exposição a 80 graus Celsius. Depois desse tempo de exposição, eu vou fazer um ensaio de tração de novo. E tenho que ter maior ou igual que 75% de resistência retida e deformação retida. Tá? Além do ensaio de tração, eu faço também um ensaio OIT. E aí o OIT teria que dar mais que 30 minutos para 25 anos. E olha bem, a mesma norma americana aqui, mais que 320 minutos para 25 anos ou para 50 anos, que é um número bem maior que a STM pede. E aqui é menor, tá? Agora, aqui a norma é outra, não sei se acho que ela não é idêntica. E eles pedem também um ensaio que não é pedido pelos americanos, que é a resistência à lixiviação. O que acontece com esse material dentro d'água, né? 28 dias em água a 80 graus Celsius, mesmo polietileno, hein? Tá? Ou 56 dias em água a 80 graus Celsius para 50 anos de vida de serviço. E aí, depois desse tempo de exposição, eu vou fazer de novo o ensaio de tração. Fiz antes, né, no material virgem, faço agora e vejo se mantém uma resistência retida de mais 75%. Ele ainda tem mais 75%? Legal, passou nessa primeira, agora tem que passar na segunda, no OIT. Tá? Então, o OIT tem que apresentar mais que 40 minutos para ser 25 anos, para exposição, ou mais que 25 minutos para exposição de 50 anos, que é uma exposição maior, então o material perderia um pouco mais, né, de aditivos, isso era esperado, e, portanto, eu não posso exigir a mesma coisa no OIT normal. No alta pressão, tudo maior que 320 minutos. Além disso, a declaração de desempenho tem que relatar a diferença do índice de fluidez de massa antes e após a lixiviação, e qualquer sinal de degradação observado tem que estar indicado para ter uma opção do fabricante se eu quero o produto ou não. Tá? E o que eles estão propondo para os diversos polímeros? 25 anos de serviço, todos eles têm procedimento de ensaio. Para 50 anos, os polímeros que estão discutidos têm a menos do polipropileno.
que eles consideram que o polipropileno flexível, tá? Ainda não tem um histórico que permita estabelecer procedimentos para 50 anos. Não me surpreendeu muito isso. Não tem ainda indicação de procedimentos para 100 anos. E é quem mais precisaria ter, né? Tá? Então, é um pouquinho desanimador, no meu entender, a gente ainda não ter essas considerações. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o PVCP, para durar 50 anos, o ensaio leva quase 1 ano de lixiviação. Tá? Então, assim, são ensaios longos, né? Para poder dar essas garantias de tempo de vida de serviço previsto. Tá? Bom, eu não sei se eu fui muito depressa, peço desculpa, mas eu acho que está dentro do tempo, né? E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer 2 pessoas com quem a gente tem trabalhado bastante. Primeiro, a Maria Alejandra, que dá apoio e está sempre participando e que é com quem a gente troca muito contato, e através dela todo o pessoal do grupo do G1, do GT1, tá? Que tem acompanhado essas normas. E o Rodrigo, que é o nosso consultor, né? A gente tem sempre pedido socorro a ele, porque ele fez o doutorado na área, né, exatamente na área de durabilidade de membranas, com o professor Hall, então ele nos dá esse apoio, tá? E tem ainda provavelmente uma próxima palestra, que o certo seria ele fazer, para a gente ter destrinchar mesmo essas diferenças entre os diversos procedimentos, né, que estão sendo adotados entre Europa e Estados Unidos, e ver o que a gente faz com isso. E aí, assim, eu não vou fazer conclusões e comentários, só vou deixar, então, os tópicos para discussão, que estão dentro daquilo que eu coloquei. Eu acho que o objetivo desse webinar é a discussão. Importância da inserção de produtos com propriedades garantidas em projetos geossintéticos. São alguns tópicos para vocês levantarem aí, para a gente debater. Como essa vantagem pode ter efeito real, né? Por exemplo, a popularização da declaração de desempenho, ela ainda é muito pouco conhecida, muito pouco citada, muito pouco empregada. Tá? Sempre que eu pergunto, me fala, hã? Né? Então, assim, ela precisa chegar ao projetista, chegar ao pessoal que está no escritório de supervisão de obra, chegar a quem está em campo, para eles saberem o que eles podem exigir, o que eles devem exigir. Né? E, finalmente, essa dificuldade toda aí da gente estender esse tempo, né? Que é um processo de contínua evolução, é fácil de entender, mas que é muito importante, porque a gente tem projetos com vidas de serviço bastante longas, né? Que espera-se que possam atender essas vidas de serviço longas, e a gente precisa sair de uma situação atual que é corpo a corpo entre projetista e fabricante. O projetista acredita no fabricante, mais ou menos, no nível de confiança que ele tem da fabricação, porque não existe um procedimento padrão estabelecido que o fabricante possa dizer confortavelmente, eu segui o processo, e o processo indicado forneceu essa condição, tá? Que é uma condição de muito mais tranquilidade para dar uma garantia. Né? É isso, agora eu passo a palavra para a Alejandra e para vocês. Obrigada. Bom, professora, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acredito que é um tema bem relevante, tem muitas pessoas no mercado mesmo que têm essa dúvida entre o que é declaração de desempenho e certificado de qualidade, né? E acredito que com essa apresentação você conseguiu esclarecer bastante. Bom, aqui olhando no chat, a gente ainda não tem perguntas, mas então eu gostaria de convidar a todos os assistentes a colocar suas perguntas no chat. Ainda dá tempo, a gente estava verificando aqui com a organização, não temos um limite de finalização, então acredito que seria interessante trazer perguntas aqui, aproveitar esse espaço aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa com a câmera da professora. Está voltando. Enquanto chegam as perguntas no chat e a professora consegue sintonizar aqui com a gente, eu gostaria de destacar que a professora Delma citou isso durante a apresentação dela, que os geotêxteis não tecidos são os materiais mais críticos, né?
no mercado, que às vezes a gente vê um cobertor que é vendido como geotextil não tecido. Então, gostaria de trazer eh, mais que tudo sobre a norma que a professora citou, que a norma atual, a versão de 2020, a NBR 16757, ela já tem um parâmetro mínimo de resistência à tração. Inclusive, vou ler ele aqui literal, aproveitando a audiência aqui na live. Temos na tabela 1 da NBR 16757, a nota C, diz que os produtos geotextiles objeto dessa norma devem apresentar, na direção de menor resistência, valor declarado para resistência à tração maior ou igual a 5 kN por metro. Então, para um material ser geotextil, ser catalogado como geotextil não tecido, é necessário que tenha essa resistência à tração. Não sei se a professora Delma gostaria de complementar sobre esse assunto. Já está no primeiro texto, né? Foi uma solicitação até do Profa, está cortando pessoal de fabricação, voz. que a gente estava tendo muitos produtos que não tinham nada a ver com geossintéticos, que estavam entrando no mercado e a ideia foi que da BNT não permite de valores, tá? Uma nota precisou estar como uma nota aí nessa tabela e para poder ser feito a BNT, uma justificativa, né? Que não resistiria às condições de instalação mínima. Não sei se alguém talvez estranhado essa colocação, porque é um valor muito baixo, né? Mas é um valor, foi um valor considerado mínimo para que ele não rasgasse numa simples, né, numa simples em campo nas funções mais de utilização. Estou recebendo a sua voz entrecortada, a minha ficou Estamos entrecortada também. com um problema do seu vídeo e do seu áudio. Agora travou a imagem. Bom, continuando com a parte dos geotextos, enquanto a professora Delma consegue resolver os problemas técnicos, eu gostaria de citar que há um catálogo, há um material disponibilizado pelo CTGA 20, que, se não me engano, é para os compradores, que ele traz essas informações de como verificar, em um primeiro momento, a qualidade dos geotextos e, bom, de geossintéticos em geral. Vamos aguardar o retorno da professora. Bom, gente, acredito que os problemas... Bom, professora Delma, está conseguindo me ouvir? Desculpe, alguns... Parece que estamos com algum probleminha. Estou sim. A câmera congelou, sua voz mas some de vez em quando, mas acho que dá para a gente tocar assim. Tá. O pessoal pode fazer pergunta, que assim fica mais fácil. A pergunta pode ser escrita. Sim. Bom, aqui temos um comentário de Emerson Ribeiro. Ele fala: geralmente, geotextil não tem resistência a raios UV. Nesse ponto, depende da especificação do projeto? Professora Delma, não sei se está conseguindo escutar. Bom, vou tentar responder estas perguntas enquanto a professora consegue sincronizar. Voltou? Desculpa, eu gostaria de... Assim, geralmente, eles têm, né? Resistência. Isso, o geotexto... Você está vindo? Puxa, acontecendo, porque eu dois aí não tem problema. Você não está me ouvindo?
Está cortando um pouco. Eu vou responder por WhatsApp. Tá bom, então acredito que a gente pode disponibilizar o e-mail da professora Delma no chat para Gente, que atender pode, essas eu não tenho nenhuma perguntas. ideia. Bom, estamos tendo alguns problemas técnicos, então vamos disponibilizar o e-mail da professora Delma para atender essas perguntas. Acredito que essa interferência já estamos tentando. Não, acho que não vamos conseguir finalizar ao vivo com a professora Delma. Mas, bom, mais uma vez gostaria de agradecer à professora Delma pela excelente apresentação, também a todos os assistentes aqui. E, bom, como mencionei, vamos disponibilizar o contato e peço desculpas pelos problemas técnicos, mas, bom, acontece. Esperamos vocês em mais webinars da IGS Brasil. E mais uma vez, obrigada, IGS Brasil, por este espaço para a Comissão de Geossintéticos C175.